Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Eu quero, nesse momento, antes de começarmos a mensagem propriamente dita, agradecer aos irmãos por essa oportunidade, pois me senti lisonjeado, privilegiado, honrado e muito feliz por ter sido convidado a gravar essa mensagem para poder, junto com os irmãos, adorar a Deus neste culto, podemos dizer assim, online. Fiquei muito feliz mesmo, muito feliz porque no começo dessa pandemia, quando veio o coronavírus, quando veio o confinamento, quando veio tudo isso, o Senhor Deus me deu uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e graças a Deus veio a oportunidade e eu estou muito feliz por estar aqui com os irmãos. Agradeço mesmo de coração ao convite que me foi feito e é com satisfação, com alegria que eu aceito e espero que essa mensagem venha falar profundamente ao coração dos irmãos, assim como falou ao meu coração. Muito bem, vamos ao texto. Em 2 Samuel, aqueles que quiserem conferir nas suas Bíblias, 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 15 ao 17, diz assim: De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que esse tempo de coronavírus, esse período adverso que nós estamos passando, ele nos traz algumas lições próprias para esta época, porque é um momento que eu acredito que a igreja nunca passou por ela. Não lembro, eu só vejo nos livros de história, tempos sendo fechados e irmãos, igrejas sendo proibidas de se reunir. E esse texto aqui, ele vai falar de coisas, que estão acontecendo no seio da igreja e que para nós é muito importante entendermos o que o Senhor quer nos dizer. Como diz no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, a primeira lição que nós podemos tirar desse texto que o Senhor Deus nos deu, dessa experiência do povo de Israel, dos guerreiros de Davi, é a seguinte: que grandes líderes, corajosos, destemidos, vitoriosos, tarimbados, experimentados, não se dão conta da adversidade. Não se dão conta, Parece que essa parte aí não existe. Mas vem a realidade e a gente vê então que existe. E muitas vezes, como os liderados de Davi, tem que haver sim, um choque
para que a ficha caia e venha então a perceber a realidade dos fatos, a realidade da vida, a realidade do momento. Nós temos visto por aí, né, tá passando na televisão, que nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em outros lugares, tem igrejas sendo fechadas, né? Tem até pastores sendo presos, tem igrejas sendo multadas, tem havido ações na justiça para que a igreja, né, não abra, não se reúna, permaneça em casa, né? E temos muitos líderes aí, líderes vitoriosos, líderes, como eu falei, destemidos, corajosos, né? E principalmente aqueles mais da antiga, né? Cuja ficha não caiu ainda, mas que estão se negando a fechar, estão se negando a se submeter, não querem saber disso, até que por causa de coisas assim, aí então com esse choque de realidade, eles chegam à conclusão de que não tem outra coisa a fazer. Isso que aconteceu com Davi. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi era um rei vitorioso, desde novinho que lutava nas guerras, sempre bem sucedido, sempre vitorioso, sempre abençoado por Deus, né? Recebeu centenas, podemos dizer milhares de livramentos, tinha uma experiência grande com o Senhor, né? Ele consultava o Senhor falava com ele aquilo que ele deveria fazer, tudo, e acreditamos nós, né, que mesmo o tempo passando, a ficha não caía de que há circunstâncias em que nós realmente devemos ceder. E foi de uma forma bem dura que Davi aprendeu isso. Eu posso dizer para os irmãos, né, que a segunda lição que nós podemos tirar aqui, né, foi o choque de realidade de Davi. Porque Davi ele já não era um garoto, Davi já não tinha 18 anos, Davi já estava bem velhinho, né? Mas por ser um guerreiro forte, destemido, né? Guerreiro mesmo, daquele que a vontade dele era morrer na batalha, né? Ali no fronte, à frente, de espada na mão. E os seus guerreiros viram que Davi ia concretizar o seu sonho, ia acontecer certinho como ele queria, né? Ia morrer na batalha. Esse tal de, como é que é o nome do cara? Isbi-Benob, né? Que era um dos descendentes do gigante, era outro Golias da vida dele, né? Só que lá atrás a história foi uma, ali a história ia ser outra. Aí vem então, né, um tal de Abisai. Abisai era um homem guerreiro, era um jovem lutador do exército, de uma família assim de campeões, né? E seu irmão mais velho era Joabe, que veio a ser o general das tropas do exército de Israel. E o seu outro irmão era Azael. Hoje a palavra de Deus diz que o homem era veloz como uma corça, veloz como um cavalo manga larga. O bichinho era, né, guerreiro também, tinha uma velocidade parecida um The Flash. É o que a gente imagina quando nós lemos a respeito dele. E Abisai era ali o irmão do meio, né, que estava servindo as forças de Israel. Bem, meus amados irmãos, esse Abisai, ele não era perfeito, né? Ele não era perfeito, ele tinha seu defeito, tanto que lá quando, naquela passagem que eles encontraram Saul dormindo junto com o seu exército, Abisai foi aquele que falou para Davi, Davi, né, se tu quiser eu meto a lança no peito dele aqui agora, vai ser um golpe só, não vai precisar nem dar dois, né, com um só ele vai morrer. E naquele momento ali então, né,
o Davi falou para ele, né? Ai de mim levantar as mãos contra um ungido de Deus. E Abisai então recebeu aquela lição, tomou aquela palavra. Era uma pessoa comum, como qualquer um de nós, né? Tinha suas virtudes, mas também tinha os seus defeitos. No entanto, naquele momento ali, corajoso, destemido, fiel ao seu Senhor, ao seu líder, como ele sempre foi, ele, naquele momento, ele vira para Davi e diz para ele que nunca mais, ele e os seus guerreiros, Abisai e os outros guerreiros, os outros homens da elite de Davi, aqueles que o salvaram da mão de Ibi-Benote, nunca mais tu vai sair conosco à guerra. Por quê? Porque Davi já era velhinho, Davi tinha já uma certa idade. A palavra de Deus diz aqui que ele foi para a guerra e quando ele chegar lá, Davi ficou muito cansado, muito fatigado, né? Só o caminho da onde eles estavam até o lugar aonde seria a guerra, só aquilo já deixou Davi cansado, né? Entrar na peleja, meus irmãos, na verdade é o seguinte, Davi, ele fazia parte de um grupo de risco, né? Contextualizando a palavra com que nós estamos vivendo, a verdade era essa. Davi, ele fazia parte de um grupo de risco, ou seja, daqueles guerreiros já de uma certa idade que corria risco de morte indo para a batalha, indo para o fronte, indo para a formatura principal ali, né? Junto com aqueles que davam o primeiro impacto. Então, né, se ele fazia parte do grupo de risco, a decisão de Abisai junto com os outros homens foi a mais correta, né? Dizer para ele, dizer de uma forma firme, dizer de uma forma responsável, dizer de uma forma contundente, dizer de uma forma imperativa, tu nunca mais vai participar conosco desse tipo. Era uma situação que Davi não esperava, mas eu fico imaginando Davi, depois daquele susto que ele passou, né, chegando à conclusão de que realmente foi por pouco, foi por um triz, mais um pouquinho, né, e aquela espada ia cortar a cabeça dele, se os homens não chegam para socorrê-lo. Eu acho que depois daquele susto, ele pensou direitinho e falou assim, quer saber de uma coisa? É melhor eu ficar em casa, né, numa boa, do que me arriscar com esse negócio aí. Não, o pessoal tá certo. É isso mesmo. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para a forma como aqueles homens falaram com Davi. Quando a gente lê o texto, dá a impressão de que houve ali uma falta de respeito, dá a impressão que houve ali uma rebeldia, dá a impressão que houve ali uma animosidade. Mas não, meus irmãos, não houve nada disso, né? O que houve ali foi zelo, o que houve ali foi cuidado, o que houve ali foi preocupação, o que houve ali foi desespero em pensar na possibilidade de perder o seu líder. Foi isso que aconteceu, né? A ideia que nós temos, pelo fato como foi falado, como foi dito, como se fosse imposto, né, ao líder, tem que passar por aquela situação, dá essa impressão. Mas não é não. O Espírito de Deus nos mostra que isso aqui foi, em última instância, um ato de amor. Muito bem, meus amados. Então, né, acontece o mais importante de tudo, é a revelação do motivo pelo qual eles fizeram aquilo. É uma coisa que me emociona, é uma coisa que faz pulsar o meu coração. O final do versículo 17, quando Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Ele socorreu a Davi, foi em socorro de Davi, matou o gigante filisteu, e ele e os homens de Davi, né, juraram dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja. Aí olha só o final do versículo 17.
olha só o final do versículo 17. Para que não apagues a lâmpada de Israel. Aquelas palavras que pareciam desrespeitosas, que pareciam palavras de rebeldes, eram verdadeiramente palavras de quem, num ato desesperado de amor, queria manter acesa a lâmpada de Israel. Aqui nos mostra que Davi era amado, era querido, era extremamente admirado, respeitado, ovacionado pelo povo de Israel, ao ponto de eles desesperadamente ficarem tristes, ficarem assim, cabisbaixos, só em pensar no fato de perdê-lo por qualquer motivo, inclusive pela morte. Só o fato de eles pensarem em perder o seu líder, aquilo já causava comoção, aquilo já causava tristeza, aquilo já causava desespero, porque eles o amavam de verdade e reconheciam dele o líder, reconheciam dele o pastor, reconheciam dele aquele que era a lâmpada de Israel, vendo nele que todas as coisas que Deus fazia em Israel estavam intimamente ligadas àquele homem de Deus, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mesmo com todas as suas imperfeições, mesmo com todos os seus defeitos. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus e era amado pelos seus liderados, era amado pelos seus guerreiros, era amado pelo seu povo. E o que nós vimos aqui foi um ato desesperado de amor para que não perdesse o seu líder, que corria risco de morte se insistisse, se teimasse em bater de frente com a situação que não lhe era favorável. Para terminar, eu quero dizer aqui que louvado seja o nome do Senhor pelos muitos guerreiros espalhados pelo Israel de Deus na face da terra, que têm sido rodeados por homens e mulheres, guerreiros, guerreiras, homens e mulheres de Deus, que também são líderes e que estão zelando pelo seu líder, que estão zelando pelo seu pastor, que estão cuidando, que estão amando, que estão se preocupando. Isso é louvável diante de Deus. Isso tem sido contabilizado no céu. E todos aqueles que têm agido assim vão ser ricamente abençoados pelo Senhor, porque está cuidando do seu anjo aqui na terra. Parabéns à primeira igreja batista de Laje. Que Deus nos abençoe. Amém.